Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Deputado, já tem algumas perguntas aqui no Twitter. O Emilson Nunes Costa, boa noite, Emilson, ele é lá do Rio de Janeiro. Ele quer saber, acho que é uma curiosidade dele até, como tem se dado o processo de reunião das lideranças como o senhor com o presidente Bolsonaro. Ele começa a falar, ele ouve primeiro, ele consulta os assessores. Ele quer saber como é que é essa dinâmica das reuniões com o presidente. Bom, essa semana, e isso já vem acontecendo também já há algum tempo, nós fizemos hoje, na verdade de manhã, um café da manhã do presidente, né, com o presidente da República, junto com a bancada do PSD de Dado, que é liderado pelo líder André de Paula. É um partido importantíssimo, com uma bancada grande, quase de mais de 40 deputados, e que tem uma influência, lógico, muito grande no jogo político dentro da Câmara e que a justiça seja feita tem sido extremamente próximo do governo, embora não se declare da base formal. Mas as votações foram todas... É um partido que foi também do governo da presidente Dilma Rousseff, foi do governo do presidente Michel Temer, o PSD, governo, sou a favor. Mas eu tenho um grande respeito pelo PSD. Esse ano, de modo especial, o líder André de Paula sempre esteve, inclusive nos momentos mais turbulentos, ele sempre ajudou, é alguém bastante experiente. Vai passar daqui a pouco a liderança no ano que vem para o deputado Diego Andrade. E a dinâmica, para responder o Emilson, normalmente o líder do partido, ele, que está junto com o presidente, ele faz a primeira manifestação. Hoje, na sequência, foi logo o presidente que respondeu na sequência, passou para os ministros que estavam presentes, o ministro Onyx Lorenzoni, o general Ramos, né, que é o ministro Luiz Eduardo, o ministro Jorge estava presente, o general Heleno também. E aí, na sequência, passa para os deputados da bancada. Eu fiz uso da palavra também, reconhecendo esse apoio que o PSD tem dado ao nosso governo e ao país. E depois encerra-se a reunião, né? Então, já houve outras reuniões, inclusive de líderes com o presidente. No começo do ano, a gente fez uma no Palácio da Alvorada. Foi um café da tarde, assim. E o presidente normalmente faz a abertura, passa a palavra para os líderes e depois conclui, né, por último. Acho que ele vai coordenar essa área política do governo? Ele quer assumir essa coordenação de um diálogo direto com os parlamentares? Porque, geralmente, no início do governo, ele deixou muito isso, ele recebeu lá na transição, depois ele meio que deixou essa coordenação nas mãos do ministro Onyx. Aí depois ficou ali naquele lusco-fusco entre o Onyx e o ministro Santos Cruz, e agora com a chegada do ministro Luiz Eduardo Ramos como secretário de governo, parece que ele assumiu ali, mas a gente vê o presidente cada vez mais com esse protagonismo na área política, até porque ele já foi deputado. É isso mesmo? Vai ser assim daqui para frente? Qual é a sua avaliação aí dessa coordenação política do governo? O presidente Bolsonaro tem uma amizade e uma consideração, um apreço muito grande pelo general Ramos, pelo ministro Luiz Eduardo, que tem tido uma atuação muito eficiente, né? Ele é uma pessoa mais expansiva, né? Os deputados têm elogiado bastante. Tem elogiado, ele conversa, ele brinca e ele defende também o ponto de vista dos deputados, entende as angústias em relação à necessidade de levar benefícios para a ponta da linha, né? Dessa questão dos cargos e das emendas que são republicanas, né? O governo tem uma estrutura hoje também muito focada na prevenção de que coisas erradas não aconteçam na ponta da linha, né? De maneira que fazer com que as melhorias cheguem lá nas pessoas que necessitam a política, né? A boa política ou a política correta de qualquer governo, né? E essa relação do presidente com os líderes, até porque ele é um eterno parlamentar. Hoje mesmo ele brincou dizendo que ele tinha saudade ali do tempo de deputado, né? Porque ele viveu 28 anos na Câmara dos Deputados e repentinamente perdeu o contato, inclusive, acho que com as instalações físicas em si, com as pessoas, né? De maneira que, com essa relação muito boa dele com o general Ramos, né, o ministro Luiz Eduardo, e com a mudança que houve também formal de retirar a articulação política da Casa Civil, que acumulou durante um tempo a coordenação ministerial e articulação política, e essas duas atividades são extremamente dispendiosas, extremamente
absorvente no sentido de fazer com que a pessoa que lida com uma das duas... Quem teve essa ideia foi o presidente? De dividir? Sim. Eu não sei se alguém propôs para ele, mas ele foi quem implementou, né? Eu não sei a origem, mas foi uma medida extremamente acertada, porque era humanamente impossível, a despeito de todo o esforço do ministro Onyx, fazer as duas tarefas. E aí retirou-se então da Casa Civil a articulação política, manteve-se a coordenação ministerial, houve mais alguns outros ajustes. É mais importante, né? Coordenação ministerial, o governo. Qual o governo? Eu acho que é difícil dizer qual é a mais importante, mas eu posso dizer que as duas são essenciais. Porque, por exemplo, a gente está vivendo agora uma discussão em torno da questão do etanol, né? Daquela portaria que foi feita, aumentando a cota de importação dos Estados Unidos para cá em 150 milhões de litros, né, de etanol. E a gente está vivendo a discussão agora no âmbito do governo com alguma, não vou dizer pressão, mas com alguma cobrança por parte dos deputados do Nordeste em relação a que tipo de solução o governo vai dar para essa questão, porque a entrada de uma quantidade tão expressiva de etanol no Nordeste, nesse momento que é a safra, poderia destabilizar o mercado local, né? E esse é o tipo de assunto que envolve, no mínimo, Itamaraty, porque foi feito um acordo com os Estados Unidos, ou, né, foram feitos entendimentos com os Estados Unidos. Envolve a economia porque, né, no fundo, tudo tem a ver com dinheiro, renúncia fiscal. Agricultura. E agricultura, no mínimo, 3. E aí a Casa Civil tem um papel importantíssimo de harmonizar, de ter uma solução integrada, interministerial. E esse é apenas um dos 1 milhão de problemas que o Brasil tem. E que, então, essa é a coordenação ministerial. O que o senhor disse quando o senhor fala o governo agora terá uma base? Como é que é essa base e como será formada? Bom, então, nas 2 últimas semanas, eu e o ministro Luiz Eduardo, né, o general Ramos, nós passamos parte considerável do tempo encontrando com líderes partidários em reuniões como essa aqui, vamos dizer assim, trilaterais, né, lá na liderança do governo da Câmara, o ministro, eu e o líder de um partido. E foram 2 quartas-feiras, nós falamos com quase todos os líderes de partidos que podem vir a ser da base, porque os partidos de extrema esquerda, né, como PT, PSOL, PCdoB, Rede, jamais virão. Né? PSB, PDT, eu imagino que não virão, mas eles têm uma abertura para interlocução maior, até porque parte deles, inclusive, votaram conosco na Previdência. E os demais partidos, a depender dos movimentos que o governo faça e da vontade do governo, muito mais expressiva nesse momento, nesse sentido da formação da base, podem vir se aproximar de nós. E essas reuniões trilaterais, né, vamos definir assim, foram excepcionais. Mas o que o governo oferece? Ela venha que eu vou te... Abertura para diálogo, para construção de políticas públicas de maneira conjunta. Então, por exemplo, nesse caso do etanol, qual foi uma das grandes demandas do setor? É algo que eu não posso avaliar, porque eu não participei das tratativas iniciais, mas o setor fez críticas ao governo, dizendo que gostaria de ter sido ouvido quando da formulação da política. E isso pode acontecer, inclusive, por meio dos parlamentares. Então, toda política pública que for implementada pelo governo, se houver já um comprometimento, no bom sentido, o envolvimento dos deputados já na formulação, nós já ganhamos adeptos quando da votação depois. A gente falou aqui de uma ampla base, né, Zé Maria, do governo, mas e o PSL? O que a gente pode dizer do PSL hoje, que é um partido que tem ali um grupo que é Bolsonaro, desde criancinha, outro que foi eleito no embalo, outro que é mais rede social do que Bolsonaro. Como é que o senhor avalia, para que lado vai esse partido? O Emilson, inclusive, quer saber se já podemos dizer que, tirando os deputados que saíram do PSL, o partido já tem uma cara liberal, conservadora, definida. Como é que o senhor avalia hoje o PSL e essa disputa interna que volta e meia balança ali as estruturas? Bom, é preciso compreender que o PSL, na legislatura passada, iniciou com 1 deputado apenas. Terminou a legislatura com 7 ou 8 deputados em função da migração ao longo do tempo e começou essa legislatura com 52, 53. Então, é um partido que é natural que haja acomodações agora. Assim, o partido está se estruturando para poder
ter uma cara própria, e isso vai acontecer com as interações naturais do jogo democrático. Então, eu vejo lógico, eu preferia, gostaria e desejo que o PSL se pacifique o mais rápido possível, para que a gente consiga, inclusive, atrair outros partidos para a base, porque o PSL não é base, o PSL é governo. Né? E quanto mais unidos nós formos, mais facilmente nós vamos atrair os demais partidos para virem conosco. O PSL é um partido todo novo, tinha um, né? Cresceu muito, os deputados nem se conhecem direito, não tem informação. Líder, infelizmente o nosso tempo já está concluindo, mas eu queria que o senhor explicasse rapidamente uma proposta que o senhor apresentou de uma política, né, e uma legislação antiterrorismo. Nós estamos sendo ameaçados de alguma forma nesse sentido? Bom, a gente não pode nunca abrir mão de um sistema de prevenção e combate ao terrorismo, porque é o tipo de ameaça que, se concretizado, os danos são muito grandes. E o seu projeto? E o meu projeto é o 1595 de 2019. E o que ele faz? Ele cria exatamente esse sistema. Ele cria um sistema de prevenção e combate ao terrorismo sem alterar o tipo penal do terrorismo, que é aquela Lei 13.260 de 2016. O nosso projeto de lei ele vai integrar órgãos, vai integrar inteligência com os órgãos de segurança pública, com as Forças Armadas, vai criar critérios para que o presidente decida se a solução está na defesa nacional ou na segurança pública, e a gente torce para que esse projeto... Hoje, esse papel da Polícia Federal. Então, esse é o problema. No Brasil, nós não temos uma lei que diga claramente qual é o órgão que vai, por exemplo, retomar uma aeronave militar estrangeira pousada no aeroporto de Goiânia que foi tomada por um grupo terrorista. Quem é o responsável pela retomada dessa aeronave? É a Força Aérea, porque é uma aeronave militar? É a Polícia Federal, porque está no aeroporto civil? É o Exército, porque está do lado do Comando de Operações Especiais que fica em Goiânia? Qual o papel da Força Aérea? Qual o papel? Isso não está definido numa lei, é preciso que esteja. E não há treinamento, né? Não, nós temos isoladamente, por exemplo, o Comando de Operações Especiais em Goiânia, onde eu servi por quase 10 anos, é uma unidade extremamente preparada. Eu fui, inclusive, comandante do destacamento contra-terrorismo do Exército, servi durante 10 anos no contra-terrorismo. Nós temos pessoas preparadas no Brasil para fazer esse enfrentamento, mas é preciso, de novo, integração, inteligência. Se me permitir 10 segundos só para dizer o seguinte, que a articulação do governo tem melhorado muito, tem amadurecido, fruto dessas mudanças, inclusive formais, que eu abordei anteriormente. E ontem nós tivemos uma vitória muito grande do governo e do país. Nós aprovamos 3 medidas provisórias numa sessão, numa mesma sessão, num dia, 3 medidas provisórias, uma extremamente importante, elaborada no Ministério da Justiça, a 885, que trata da venda de bens de traficantes. Muito importante. A 887, que trata vai possibilitar que o desenvolvimento do projeto do KC-390, que é o cargueiro da FAB, avance, e a 888, que tratava de assuntos atinentes à Defensoria Pública da União. Então, uma grande vitória do país, não só do governo, com a aprovação dessas 3 medidas provisórias. Perfeito. Ô, líder, eu queria agradecer muito. Em plena quarta-feira, o senhor saiu lá do plenário do Congresso Nacional para ter essa conversa aqui com os nossos telespectadores. Muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá bom, Denise? Obrigado. Isso aí. Ele voltou aqui dos Estados Unidos, né? Fez uma exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro, que nós exibimos aqui no programa passado. A minha parceira, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Maria. Foi muito trabalho, mas compensador. Boa noite para você, obrigada pela audiência. É isso, e o Frente a Frente volta na próxima quarta-feira. Mas continue aqui na Rede Vida, começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito boa noite, obrigado, hein?